falar do primeiro personagem que aparece, que é Raabe, né? E o nosso tema é a nova vida esculpida por Deus. Raabe ganha uma nova vida. E essa nova vida de Raabe foi esculpida por Deus, pelo próprio Deus. Quem era Raabe? Então vamos pensar um pouquinho sobre Raabe. Raabe era uma prostituta. E tem gente que quer diminuir isso, né? Porque pensa, não, Deus não ia salvar a prostituta, né? Daí fala, não, ela era uma prostituta cultural. Não, ela era uma prostituta mesmo, Raabe. Porque aqueles 7 povos da conquista da terra, Deus iria destruí-los por 2 motivos. Pela idolatria, que tinha chegado ao limite, 500 anos de idolatria, Deus olhou, não, chega. E daí o povo de Deus foi levado lá para fazer juízo sobre aquelas nações. E o segundo motivo era a imoralidade. Era aqueles 7 povos que habitavam lá eram imorais. Eles eram envolvidos. A prostituição era algo natural no meio daqueles povos. E Raabe era uma prostituta muito bem sucedida que morava no muro. Os irmãos se lembram que os muros de Jericó passavam carruagens por cima de tão largos que eram. Tinham casas e pousadas lá em cima do muro. E tinha a pousada que na verdade era um bordel da Raabe, com o qual ela sustentava o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs. Provavelmente ela tinha funcionários que trabalhavam. E por ser tipo uma pensão, nos muros, na entrada da cidade, os viajantes passavam por ali quando queriam ter um relacionamento sexual, buscavam uma prostituta e iam até aquele lugar onde eles dormiam e praticavam aquilo que eles queriam. Essa era Raabe, uma prostituta. Só que, quando os viajantes passavam por ali, por aquele lugar, eles diziam assim, eles conversavam, né? Provavelmente faziam suas refeições também. Era um lugar que podiam dormir, podiam se prostituir. E eles falavam, tem um povo que foi liberto do Egito. E ela só ouvindo. Tem um povo que o Deus deles deu vitória. Tem um povo que está sendo conduzido pelo deserto. Tem um povo que Deus está realizando milagres. E ela ouvindo. Aqui a gente vê a misericórdia de Deus. Quando não tem nenhum missionário para ser mandado, as notícias vão chegando, né? E aquela mulher foi ouvindo. Tem um povo que todos os lugares que chega, eles conquistam em nome de Yahvé. E ela ouvindo. Naquele lugar, que não era uma igreja, que não era um lugar de culto. E ela começou a crer nesse Deus. A fé vem pelo ouvir. Ela ouviu e creu. E Deus transformou a vida dela, porque ela se tornou a esposa de Salmão. Era um líder no meio do povo de Deus. Salmão foi o pai de Boaz. Boaz é aquele que redimiu Ruth, lembra? Né? Ruth teve um filho com Boaz, cujo nome era Obed. Obed teve um filho que se chamou Jessé. E Jessé teve um filho que se chamou Davi. Deus a redimiu, uma prostituta, que na verdade era uma cafetina, que ouviu do Deus de Israel, se converteu. Deus a transforma. Deus vai esculpindo a sua vida.
E ela acaba fazendo parte da genealogia de Jesus. Lembram que aparece 5 mulheres na genealogia de Jesus, né? Quem que é? Aparece Ruth, a moabita, uma estrangeira. Aparece lá Tamar, aquela que deitou-se com o sogro. Aparece quem mais? Batseba, que adulterou com Davi. Aparece Raabe, a prostituta, na genealogia de Jesus. Essas mulheres eram mal afamadas, né? O que será que a Bíblia quer nos dizer? Ela quer dizer que Deus salva, que Deus liberta, que Deus transforma, que quando você é preconceituoso é porque você não está crendo no poder transformador de Deus, que pode pegar uma prostituta e fazer dela uma mulher santa de Deus. A 5ª mulher, Maria, que era tida como mãe solteira, que ela engravidou antes do casamento. E nós sabemos que foi obra e poder e graça do Espírito Santo. Mas Deus transformou a vida de Raabe. Raabe aparece lá em Hebreus como uma das heroínas da fé, por ter escondido os espias. Porque Josué, ele convoca 2 espias e diz, vai lá dentro daquela cidade, passa as muralhas, entra como qualquer um viajante e veja os pontos fracos da cidade. E daí venha me contar, e eles entraram nessa pensão, eles foram num lugar estratégico, eles até estranharam, porque no meio do povo de Deus, a prostituição era proibida, como ainda é. E o que aconteceu? Eles entraram lá, viram aquela situação, talvez nunca tivessem se deparado com uma situação dessas, porque no meio do povo de Deus as prostitutas eram apedrejadas. Estavam lá naquele lugar. Mas nós vamos ver hoje que a soberania de Deus, o mover de Deus, o controle de Deus sobre a história, seus propósitos eternos, eles se cumprem. Porque Deus manda alguém para que a mensagem chegue. E assim como Raabe teve a sua vida esculpida por Deus, também você pode ter a sua vida esculpida por Ele. E quero dizer mais, se você não tiver a sua vida esculpida por Deus, você é um pária. Se você não se permite ser esculpido, esculpida por Deus, você é só uma pedra disforme. Mas como Raabe teve a sua vida trabalhada por Deus, assim nós também podemos ter. A primeira coisa que nós encontramos é que a vida é esculpida através dos encontros que a própria vida proporciona. Deus manda mensageiros e Deus dá oportunidades. Vamos ler o texto, diz assim: E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens. Lembram? Jesus ensina a ir de 2 em 2, né? Aqui tem até uma alusão a isso, né? Porque antes Moisés tinha mandado quantos? Hã? Então, os espias foram 12 e apenas 2 vieram com uma boa palavra em relação à terra, na época de Moisés, né? Por isso que eles ficaram 40 anos lá no deserto, mais 38 anos, né? Que era Josué e Caleb, lembram disso, né? Mas o que acontece é o seguinte, que Josué manda 2 homens a espiar, ide, reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Isso é muito interessante, irmãos. Deus dá oportunidade
Deus dá oportunidade, Deus manda os seus anjos. Eu vi um testemunho essa semana de uma, eu não vou falar o nome, quem viu saberá, uma mulher que tinha uma filha lá que estava recém-operada, e ela disse, está difícil no hospital, ligou para o marido dela falou assim, ore a Deus, diga assim para Deus, para Ele te acudir, e se Ele não puder te acudir, que Ele mande um anjo. Ela pensou, vou orar, e orou assim. E quando ela terminou de orar, bateram na porta e entraram no quarto do hospital. Era um homem, um médico, que tinha errado o quarto. Ele reconheceu a moça, né? É uma tal de Bárbara, né? E daí o que aconteceu? Ele disse, desculpa, você é a Bárbara? Eu errei o quarto, me desculpe. Não, mas pode olhar minha filha, era um médico. E ele atendeu a menina ali e consolou naquele momento. Depois ela deu testemunho, Deus mandou um anjo. Deus manda anjos. A minha mãe estava numa caixa de papelão lá sendo maltratada. Deus manda o seu Barnabé, não é isso? Margarida, tem uma professora lá que quer uma filha. E leva aquela criancinha até a cidade de Rolândia, entrega lá para a dona Corina. E aquela que não podia estudar foi colocada numa casa de professores. Porque Deus manda. Só que a gente tem que ouvir. Deus manda pastores, Deus manda líderes, Deus manda mensagens, Deus traz a palavra, Deus dá oportunidades. Aquela mulher, ela estava num contexto totalmente adverso. Ela era uma prostituta. Havia ali uma impossibilidade da graça de Deus atingi-la. E aqueles dois homens foram na casa dela, na casa daquela mulher, e dormiram ali. Segunda maneira, a vida da gente é esculpida através das decisões relativas a esses encontros. Deus dá oportunidades, mas a decisão ainda é nossa. E nós podemos simplesmente ignorar a mão e a ação de Deus e tomar a decisão errada. Raabe tomou a decisão certa, né? Diz assim, então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe, porque era uma pensão, né? Os viajantes paravam por ali, e disse a Raabe, tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os dois homens e os escondeu. E disse, é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Porém, tinha duas possibilidades ali. Ela poderia ter escondido, como ela fez, ela poderia ter entregado. E assim na vida da gente, diante dos encontros que temos na vida, das pessoas que Deus coloca para colocar uma sinalização assim, e dizer, é esse o caminho, a gente pode ignorar e seguir o caminho contrário. Raabe teve a sabedoria, pela fé, de tomar a decisão certa. Diz assim, vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde era. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens já saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Tem gente que diz, ela mentiu, né? Ela mentiu ou não mentiu? Mentiu ou não mentiu? Mentiu. Ela mentiu. Sabe, sempre tem os
Os indivíduos que pegam uma Bíblia e dizem assim, não, mas não é bem assim, olha bem, né? E tal, tem gente que gosta de dar uma forcinha para Jesus, para o Espírito Santo. Não, ela mentiu, tá? Só que tem uma coisa. Lembram do Dietrich Bonhoeffer? O pastor Dietrich, que foi o último cara enforcado, ele passou quase que o período inteiro mentindo. Sabe para quê? Para salvar. Ele escondia as famílias, as pessoas estavam escondidas, ele sabia onde estava, ele tinha um grupo que o ajudava a esconder, aquelas famílias seriam assassinadas, e ele na cadeia, sendo pressionado e torturado, e dizia, você sabe onde estão essas famílias? E ele dizia, não sei. Você tem escondido? Não tenho. Salvou muita gente. Salvou muita gente. Porque muitas vezes o que acontece é que a religiosidade legalista toma decisões erradas. Jesus ensinou, Jesus falou assim, lembram de Davi quando teve fome? O que ele fez? Comeu pão proibido. Aquele pão lá só o sacerdote podia comer. Ele comeu e ainda deu para os seus soldados. Porque Jesus estava sendo criticado porque os seus discípulos estavam catando espigas no sábado. E Jesus pega e diz assim, vocês não estão lembrados, seus fariseus, lá do Davi, que teve fome, quando teve fome tinha uma coisa que era mais importante do que o legalismo, que era o ser humano com fome. E a Rabi fez a escolha certa. Ela escondeu eles. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o eirado. Ela escondeu os espias. Ela tinha dois caminhos. Ela podia ter denunciado e ela podia ter escondido. E quando Deus mandou aqueles homens, e diante daqueles homens ela tinha que tomar uma decisão, e ela tomou a decisão certa. Que responsabilidade tomar a decisão certa, né? Quando Deus envia alguém, Deus envia um companheiro, uma companheira, e está na hora de tomar a decisão certa. Caso ou não caso? Se tomar a decisão errada, o que acontece? Quê? Acho que é pior ainda, né? Você pode até viver no inferno. Decisões diante de pessoas que são enviadas. Existe gente que devemos agregar, existem inimigos que devemos nos afastar. Mas quando Deus envia alguém, a decisão certa é ouvir a voz de Deus e acatar o propósito de Deus. Irmãos, eu não estou ensinando a ninguém aqui a mentir, tá? Naquele caso, era vida ou morte. Até para confirmar isso, eu pastorei e tinha um rapaz lá que era viciado em drogas e estava devendo muito para os traficantes. E diversos traficantes entraram na casa dele, pegaram a irmã, pegaram a família e disseram, cadê ele? E aquela irmã, uma irmã muito fiel até hoje, ela disse, ele se mudou, ele está morando em São Paulo, vocês não vão encontrá-lo mais aqui.
era o filho dela. Alguns irmãos conhecem essa família. O que aconteceu? Quando esses traficantes foram embora, todos armados, o filho dela chegou 5 minutos depois. Ela avisou ele. E daí, sim, depois disso ele mudou-se. Você faria o mesmo? Ou você diria, não, ele já vai chegar aí. Salvar vidas. Nós fazemos tudo o que podemos para salvar vidas. Foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até aos vales, e havendo eles saído, fechou-se a porta. Terceira forma, esculpida através das crenças encalacradas no coração. Olha que coisa maravilhosa que aconteceu com essa mulher. Ela foi esculpida porque ela ouviu. Você está enredado, embaraçado, subjugado pelas crenças do teu coração. Se as tuas crenças forem equivocadas, você está arrebentado. Porém, se suas crenças forem verdadeiras, o seu caminho é reto. As crenças oriundas da dieta de palavras que habitam no seu ambiente familiar e educacional. Então, às vezes, nós somos enredados por crenças. Só que as crenças daquela mulher diz assim, ó. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Sabe aqueles que morreram no deserto? O que eles diziam? E eram milhares. O que eles diziam? Para Moisés? Nós nunca vamos conquistar essa terra. Aquela prostituta, aquela pagã, aquela idólatra, tendo ouvido o testemunho de Deus, ela tinha mais fé do que todos aqueles que foram sepultados no deserto. E ela dizia, eu bem sei que o Senhor Yahvé vos deu essa terra, a promessa vai se cumprir, porque ele falou. Quem está falando isso é a prostituta. E por que ela sabia disso? Diz assim, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido. Aonde será que ela ouvia essas coisas? Dos viajantes, né? Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Ela cria, ela creu, ela confiou, ela sabia que era verdade. E a sua crença modelou o seu coração, a sua crença esculpiu a sua fé, ela tinha confiança. Mais do que todos aqueles que foram sepultados no deserto. E diz assim, quando saís do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sihon e Og, que estavam além do Jordão, aos quais destruístes. Ela diz, eu confio no seu Deus, eu confio na palavra, eu confio no testemunho, eu permiti que a palavra entrasse nos meus ouvidos, eu permiti que a palavra fizesse guarida no meu coração, eu creio. E ela foi modelada por aquilo que ela cria. E aqui está um perigo, se você crê na coisa errada, você está sendo modelado no erro e você vai para o inferno, e você vai para a condenação. E você vai viver aquilo que está destinado aos inimigos de Deus, como aconteceu em Jericó. Por isso que é importante ouvir a palavra. Ela se deixou modelar pela palavra. É interessante isso. Quando a gente pensa nela modelada pela palavra,
ela tinha tudo para não ser modelada pela palavra. Por quê? Porque ela fazia parte de um povo que há 500 anos estavam ali, há 500 anos eram idólatras, há 500 anos eram pagãos, há 500 anos tinham crenças erradas, há 500 anos faziam o que desagradava a Deus. Tanto que quando Deus fala assim com Abraão, lá atrás, Deus fala assim para Abraão, Abraão, é o seguinte, a sua descendência vai conquistar essa terra aqui, ó, esses povos. E eu só estou esperando o seguinte, que a iniquidade deles chegue num nível que transborde o cálice do Senhor, da ira do Senhor. E daí eu virei em juízo sobre essa terra. E para transbordar esse cálice, foram muitos anos. E essa mulher estava inserida nessa cultura. Mas tendo ouvido a palavra, tendo ouvido a voz de Deus, tendo ouvido o testemunho do Senhor, ela largou a sua tradição, ela largou os seus deuses, ela largou as suas crenças. E confiou no testemunho que ouviu daqueles viajantes. Que coisa maravilhosa ser modelado pela palavra de Deus, né? Você não precisa ser escravo de nenhuma tradição. Você não precisa ser escravo de nenhum povo. Você não precisa ser escravo dos seus costumes. Você precisa ter mais fé do que aquele povo que foi enterrado no deserto. Esculpida através da percepção de um Deus imanente e transcendente. Uma das coisas mais extraordinárias que eu vejo é a teologia dessa mulher, sabe? Eu, para falar de imanência e transcendência aqui na igreja, eu lembro que eu dei um curso de teologia, né? E a mulher já sabia lá, Rabi, porque ela diz assim, então a teologia daquela mulher era impressionante. Ela diz assim, o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus, e embaixo na terra. Ele é transcendente e Ele é imanente. Ele age no céu, na eternidade, mas Ele age aqui também. Ele tem o domínio de todas as coisas. Olha a profundidade da fé de Rabi. Hoje nós vivemos numa época que só se quer o Deus imanente, não é isso? Isto é o Deus do aqui e agora, né? Vem na igreja porque eu quero a minha bênção. Eu quero porque Deus age aqui. Deus age agora por aqui, né? Deus não é transcendente. Deus é imanente, né? Eu quero meu carro, eu quero minha casa, eu quero meu salário, eu quero meu emprego. Agora nós, como Rabi, adoramos um Deus que tem o domínio dos céus e da terra. Por isso que quando a gente vem adorar a Deus, a gente quase que se aproxima daquele trono lá onde esteve Isaías no capítulo 6, quando ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele viu os anjos, os querubins, os serafins cantando. Ou como João, que estava na ilha e viu uma janela e disseram, vem aqui, e ele vai lá e vê o mobiliário do céu. E depois ele contempla aquele acontecimento extraordinário no céu, na presença de Deus, onde se dizia quem é digno de pegar o livro e romper os selos. E o Cordeiro era digno, ele tem essa visão, um Deus transcendente, mas também imanente. E ela cria dessa forma. Ela não tinha uma teologia rasa. Ela tinha uma teologia profunda, tendo aprendido dos viajantes que dormiam,
no seu estabelecimento. Aquela mulher foi moldada através dos pactos celebrados, de vida ou de morte. Ela fez um pacto com o seu povo. Ela podia ter feito, né, um pacto com o seu povo, com a sua história. Tem gente que vive, por exemplo, a gente quando vai evangelizar, tem gente que fez pacto com os santos, né? Fez pacto com adoração de imagens, fez pacto com um monte de coisa, e ele diz, não, é minha tradição, meu avô era assim, meu bisavô era, meu tetravô era, minha mãe é, e eu sou. Ela podia dizer a mesma coisa, continuar adorando seus deuses. Ela não tinha pacto com aquilo que não procedia. Ela podia se manter num pacto com seus deuses, com a sua tradição, um pacto que implicaria no rompimento definitivo com o seu povo, com o seu passado, sua história, suas tradições. Foi o que ela fez, né? Quando ela faz esse pacto agora, ela rompe. Ela diz, o meu povo, ó, acabou. Agora eu tenho um povo novo. Tem pessoas que vivem pactos celebrados consigo mesmo. Mas olha o pacto dessa mulher. Ela diz assim, agora pois, falou para os espias, né? Agora pois jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa do meu pai. Dai-me um sinal seguro. Vamos fazer um pacto. Pacto com um sinal que seja seguro. Os irmãos estão percebendo a dificuldade dessa mulher? Porque quando ela diz assim, olha, é o seguinte, vocês vão conquistar tudo mesmo, porque o Deus de vocês é extraordinário. Então eu quero ser salva, e eu quero fazer parte também desse povo que será salvo. Eu vou romper com o meu povo, mas eu quero fazer uma aliança. Dá-me um sinal de que conservareis com vida a meu pai, a minha mãe, aos meus irmãos, às minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Eu quero fazer um pacto que englobe a minha família inteira. Porque se antes ela sustentava o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, com a sua prostituição, agora ela queria restaurar todas essas vidas, abraçando um novo pacto, que era o pacto com o Deus dos exércitos. Dá um sinal. Então aqueles homens responderam, a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro, e disse-lhes, ide-vos ao monte, para que, porventura, não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos desse juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio escarlata, a janela por onde nos fizeste descer. E recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, toda a sua família. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizestes jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão escarlata na janela. O pacto foi celebrado com o cordão escarlata
que nós bem sabemos a representação disso, né? O sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Esse era o pacto novo, transformador da vida dela. Ela já tinha virado a página para com aquele povo que seria destruído. E agora ela já fazia parte de um novo povo. E esse pacto foi celebrado entre eles. O pacto anterior foi abrogado, destruído. Todo crente passa por isso. Todo crente, toda pessoa, para se tornar um crente, tem que romper com pactos anteriores. Nós, por exemplo, somos o povo da nova aliança, que significa o novo pacto, né? Isto é, se você faz parte da nova aliança, significa que você abandonou aquilo que já tornou-se caduco, conforme diz o livro de Hebreus. Você abandonou o velho pacto, porque agora está o novo pacto. Se antigamente se levavam milhares de cordeiros para aquele comércio de carne sacrificada e que dava muito lucro para os religiosos, no novo pacto o único cordeiro foi morto, de uma única vez, e de uma vez para sempre, derramando o seu sangue escarlate, para a celebração do novo pacto. Aquela mulher já é a antevisão e o proto-evangelho se estabelecendo ali nessa história do abraço ao novo pacto. É interessante que a dependência da vitória no monte e dos 3 dias em que o segredo do pacto foi guardado. Deixa eu explicar isso. A mulher falou assim para eles: quem que sabia do pacto que ela tinha feito? Hã? Ela e os 2 espias. O povo lá sabia? Josué sabia? Aquele pacto dependia da sobrevivência dos espias para contar para Josué. Dizer para Josué: Josué, nós fizemos um pacto com a Raabe, uma prostituta, de que nós não mataríamos nem ela nem sua família. Só que a Raabe disse assim: olha, vocês fujam lá para o monte, fiquem lá 3 dias. Depois de 3 dias vocês desçam e atravessem o Jordão. E vão falar lá com Josué daí, né? Então o pacto dependia desses 3 dias. Sem esses 3 dias, não tinha pacto. O monte e os 3 dias, então, foram cruciais. Foi um período crucial. E a gente se lembra aqui do que mesmo? Do Monte da Caveira, né? O Monte Calvário. Onde o pacto foi celebrado, o sangue foi derramado, Jesus crucificado, muito tempo depois, né? Aqui é uma antevisão apenas. E Jesus fica 3 dias na sepultura e ressuscitou ao 3º dia. A Bíblia diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, e nós estaríamos nos nossos pecados. A importância disso, irmãos. E diz assim que foram-se, pois, e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram, chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. Irmãos, eu gostaria de perguntar a você: se você tem se permitido ser esculpido
pelo Senhor. Deus, Ele tem mandado mensageiros. E o que não faltam hoje são mensageiros, né? Alguns são falsos, você não deve ouvir, mas existem aqueles que falam apenas o que está aqui dentro. A Bíblia diz que se vier alguém... Quando que foi terminado o livro de Apocalipse mesmo? Hã? Foi no primeiro século, tá? Então, quando fechou o cânon sagrado, João escreveu o livro de Apocalipse, depois, mais tarde, o Apocalipse foi agregado ao cânon sagrado, e nós temos, então, 66 livros. Então, lá no primeiro século, quando a obra estava feita, está dito que se alguém viesse, não importa quem, e acrescentasse um tio a esse livro, cairia sobre essa pessoa todas as pragas descritas neste livro. Porque era para ficar claro que qualquer falso profeta que se levantasse iria pagar por acrescentar algo. Por isso que Paulo diz assim, olha... Depois que eu partir, quando ele fala em Mileto, né, ele diz assim, entrarão no meio de vocês lobos devoradores que não pouparão o rebanho, anunciando coisas. Daí Paulo diz assim, não se esqueçam que eu já vos preguei todo o conselho de Deus. Não tem que acrescentar nada, não. E lá em Gálatas diz o quê? Diz assim que... Paulo diz assim... É interessante como Paulo é claro, né? Ele diz assim, olha, se eu mesmo, é Paulo falando, se eu mesmo vos anunciar um evangelho que vai além disso que eu mesmo já falei, eu mesmo devo ser, quê? Maldito. Irmão, estão entendendo a seriedade de lidar com a palavra de Deus? Paulo diz assim, ó, eu preguei todo o conselho de Deus. Se eu mesmo pregar algo além, a partir desse ponto agora, se eu mesmo pregar, que vai além do que eu já disse, eu mesmo, Paulo, devo ser anátema. Se um anjo vier e anunciar um evangelho que vai além desse, que já está fechado, seja anátema, maldito. Por quê? Porque a nova aliança está aqui, selada. Para que você seja esculpido com as palavras da nova aliança. Você tem se permitido isso? Eu comecei o culto falando que Deus repartiu fé, né? E é verdade isso, Deus repartiu uma medida de fé. Só que essa medida de fé é bruta. Tem que ser trabalhada com essa palavra. Você tem se permitido isso? O que mais vai levar pessoas ao inferno é a dureza de coração. O pecado mais terrível que o homem pode cometer é a dureza de coração, é a rejeição do Senhor. A Bíblia chama isso de blasfêmia contra o Espírito Santo, quando você rejeita o toque do Espírito Santo. E quando se fala do Espírito Santo lá em João, diz assim, que o Espírito nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Até aí a gente sabe, né? O que vem logo em seguida? Fala qual que é o pecado. Qual que é o pecado? O pecado prioritário que o Espírito Santo vem nos convencer. Do pecado porque não creem em mim. O
pecado que vai levar a gente para o inferno é não crer em Jesus e na sua palavra de fato. Estar pronto para crer em qualquer coisa, menos no essencial. A nova aliança em Cristo Jesus. Sangue vertido na cruz do Calvário. O poder transformador do Evangelho. Me chama muito a atenção, irmãos, e me comove, é que Deus falou para Abraão, 500 e tantos anos antes, aquele povo, que são 7, serão destruídos, por causa da idolatria e da imoralidade. Só que quando Deus foi destruir aquele povo através do exército do Senhor e da liderança do general Josué, ele pega e resolve salvar alguém ali dentro. O único que foi salvo lá no meio daquele povo, quem que era? Raabe. Qual que era o pecado de Raabe? Idolatria e imoralidade. E Deus dá um testemunho aqui dizendo, olha, pior pecador, aquele que avilta o meu coração, eu salvo, se ele ouvir e crer na palavra. É o chamado de Deus. O Evangelho salva e transforma qualquer pecador. O poder do Evangelho liberta o mais vil. Até Raabe, basta crer, basta confiar, basta entregar, celebrar o novo pacto. Vamos orar. Santo e eterno Deus, muito obrigado, porque Raabe, aquela que foi prostituta e foi restaurada pelo teu poder, mostra que é a tua graça. É a tua graça que nos atinge. Mostra que o Senhor pode levar a mensagem. E quando essa mensagem cai num coração que crê, que confia, ela tem um poder transformador e regenerador. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que age de tal maneira na profundidade do ser e transforma vidas. E pedimos a Deus hoje, se há alguém que ainda não entregou o coração a Ti, renunciando a todas as coisas, porque o Senhor é o maior tesouro. Tua palavra diz que quem encontra o Teu reino é semelhante a alguém que encontra um grande tesouro, vende tudo quanto tem para comprar aquele tesouro. Renuncia a tudo. Que haja esse propósito no coração, ó Deus. Nós te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém.